Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we're gonna go to our lesson number 131. Let's go. In today's class, we are going to learn how to put the verbs in the past. Let's go. Durante essa 19ª semana de Enjoy, você aprendeu a como utilizar os modais can e could. O can, que significa poder, e o could, que é o passado do can, nos deram um início a como colocar as sentenças no passado. Você já sabe formar sentenças no presente, você já sabe formar sentenças no futuro, e a partir de hoje você vai aprender a colocar os verbos no passado para que consiga fazer essas sentenças no passado também. Quando nós colocamos os verbos no passado em inglês, a gente tem que entender uma coisa. Aquela regra do he, she, it não existe. Todas as vezes que nós temos um verbo e ele vai para o passado, esse mesmo verbo vai ficar com essa flexão para todas as pessoas. Então, se eu tenho, por exemplo, o verbo live, que você tem aí a primeira. Se você tem o verbo live, morar, viver, e você vai colocar no passado, você vai ver que só precisa acrescentar o de, ele vai ser lived para todas as pessoas. I lived, you lived, she lived, he lived, they lived. Porque você viu que no presente com he, she, it a gente flexiona. No passado tudo fica igual, não muda para ninguém. E as regras são bem simples. Você vai adicionar o de, ed e ed para os verbos. Para os verbos que já terminam em só precisa acrescentar o de. Live, lived, smile, smiled, like, liked, die, died, experience, experienced, use, used. Então você tem aí viveu, sorriu, gostou, morreu, experienciou, usou. Ou outras flexões, né? Vivemos, sorrimos, gostamos, morremos, experienciamos, usamos. Qualquer flexão no português fica correto. A segunda regra é a regra do ed, que aí vai para a maioria dos verbos. A maioria não, para muitos verbos. Não vou falar maioria aqui porque no passado existem muitos verbos irregulares e existem muitos casos especiais. Eu abordarei durante essa aula, mas eu vou falar agora a maioria dos verbos. Para a maioria dos verbos, nós iremos acrescentar o ed. Então, work, worked, look, looked, play, played, paint, painted, follow, followed, walk, walked. Perceba que eu não estou pronunciando o Nós não iremos pronunciar. As palavras que terminam com ed em inglês, na maioria das vezes, o é silenciado. A gente vai pronunciar apenas o d. Work de trabalhar, worked, trabalhou. Look de olhar, looked, olhou. Play de jogar, played, de jogou. E por aí vai. Paint, pintar, follow, seguir, walk, andar ou caminhar. Para os verbos que terminam com consoante y, nós iremos retirar esse y, nós vamos colocar o ied. Parece bastante a regra do IES, que são os verbos que terminam com consoante y, na terceira pessoa de singular, nas sentenças afirmativas no presente, em que você coloca o IES. No passado, você vai adicionar o IED. Então, study fica studied. Cry fica cried. Try fica tried. Marry fica married. Apply fica applied. Deny fica denied. Então, estudou, chorou, tentou ou experimentou. Casou, aplicou e, por fim, negou. Temos mais regras. E agora vamos para os casos especiais. Os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, eles vão duplicar a última letra e vão ser acrescidos do ed. Então, nós temos aqui, travel, viajar, stop, parar, prefer, preferir, chat, conversar, refer, indicar, drop, jogar para baixo, arremessar, depende do contexto. Todos eles terminam em consoante, vogal, consoante. Duplicaremos a última letra, colocaremos o ed. Traveled, stopped, preferred, chatted, referred, dropped.
Alguns verbos não vão ser acrescidos de ed depois de duplicar a letra, como nós temos aqui os verbos to open e to enter. O verbo abrir e enter, entrar, dependendo do contexto. Esses verbos nós não iremos duplicar a última letra porque a sílaba tônica deles é o comecinho dela, é a primeira sílaba. Open e enter, a sílaba tônica fica no começo da palavra. Eu não vou entrar aqui no mérito de o que são sílabas em inglês ou como dividir as sílabas, como identificar as sílabas tônicas, porque no inglês, bem, as sílabas tônicas no português também é pelo som, mas no inglês, principalmente a divisão silábica, enfim, coisas que envolvem as sílabas sempre são feitas com som. Open e enter, vamos acrescentar apenas o ed. Memoriza isso daí, tá certo? Vamos para o caso 1.3, tá certo? O caso especial 1.3, que ainda são os verbos que terminam em consoante, vogal ou consoante. Se os verbos terminarem em W, em X ou em Y, essa regra não funciona. Então aqui a gente tem o show, fix, stay, show, delay e mix. Mostrar, consertar, ficar, costurar, atrasar, misturar. Todos eles terminam em W, X ou Y. W, X ou Y. E todos eles são consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. Mas, porque eles terminam em W, X ou Y, a gente só precisa acrescentar aí o ed, tá certo? Temos o caso especial 2, que é o verbo to be. O verbo to be, no presente, tem 3 conjugações diferentes. O am, que nós falamos com o I am. O is, que nós falamos com he, she, it. He is, she is, it is. E temos o are, que nós falamos com o you, com o we e com o they. You are, we are, they are. No passado, o am e o is ficam was e o are se transforma em were. E por fim, na aula de hoje, nós temos os casos especiais 3, que são os verbos modais. Os verbos modais, eles vão ser verbos irregulares no passado, na maioria das vezes não, em todos os casos, tá certo? O can, poder, e o will, que é o futuro, fica could, poderia, e would, que são os verbos quando terminam no ia. Se você parar bem para prestar atenção, todos os verbos que vêm depois do will, nós podemos acrescentar o sufixo ei, porque é o futuro. Eu irei, eu farei, eu comerei, eu estudarei. I will go, I will stay, I will eat, I will drink. Vai ficar com esse ei. Enquanto que o would vai ser ia. Nós não estudamos o would ainda, mas iremos estudar. Vai ser o ia. I would like, eu gostaria. I would go, eu iria. I would drink, eu beberia. O passado do will é would, mas iremos estudar o would nas próximas aulas, tá certo? Esqueci de mencionar, essa é a última regrinha, mas ainda nós temos um último caso, que é o caso dos verbos irregulares. Esse daí, memorize, é isso. Você vai ter que memorizar, porque não existe regra. É literalmente memorização. O buy fica bought, o drink fica drank, o speak fica spoke, o go fica went, o have fica had, o understand fica understood. Temos apenas esses 6? Não, temos uma infinidade de verbos que fica com o passado irregular. Você vai precisar memorizar. A maioria deles nós iremos apresentar aqui durante as aulas do Enjoy, e principalmente aqueles que nós usamos com mais frequência no dia a dia. Well, we have finished today's class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.